Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Deixa eu localizar o versículo. Salmo 119, versículo 126. Esse versículo não é uma declaração, mas é uma oração do salmista para os tempos difíceis. E nós estamos em períodos muito confusos, muito difíceis, aonde nós precisamos fazer essa oração para que o Senhor intervenha. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Vamos abrir agora em Marcos, capítulo 10. Espero que no final desse tempo, pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos dê condição para entendermos a urgência de nós como igreja de estarmos fazendo essa oração do salmista. Mas antes, vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas
entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Olha mais uma vez a mesma expressão que o Senhor usou para com o jovem acima. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque amorosamente, como bom pastor, o Senhor não se cansa de se inclinar na direção das tuas ovelhas, que somos nós. Nós te adoramos, Senhor, porque até o fim da nossa existência, até o Senhor vir dos céus, o Senhor sempre fará esse movimento em nossa direção, para nos explicar e nos trazer próximos dos teus pés. Que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, nos tome pela mão através da tua palavra e nos conduza a ti, somente a ti, unicamente a ti. Assim, confiados na tua promessa, da tua visitação, que o Senhor estaria conosco quando 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome. Confiados nessa promessa, descansamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova sessão no Evangelho de Marcos. Antes de iniciar essa sessão, é importante nós termos uma noção da cronologia do tempo no qual está inserido o capítulo 10. Como nós sabemos, após o Senhor descer daquele monte onde ocorreu a transfiguração, a partir daquela descida, nós podemos contar 6 meses até a sua crucificação. 6 meses, um período de 6 meses, da descida até a crucificação. E esse período, irmãos, de 6 meses, é relatado assim no livro de Marcos. O primeiro tempo ali daqueles 6 meses já foi compartilhado pelo nosso irmão Amauri. Olha o versículo 30 do capítulo 9. O versículo 30 diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Então, na primeira parte desses 6 meses finais, o Senhor gastou um tempo com os seus discípulos na Galileia. Antes, ele tinha gastado um tempo na Galileia de uma maneira pública. Mas depois que ele desce ali do Monte Hermon, onde aconteceu a transfiguração, ele vai gastar um tempo privado com os seus discípulos. E esses assuntos já foram compartilhados pelo nosso irmão Mauri nas quartas-feiras que antecederam. No capítulo 10, irmãos, o Senhor vai para a Judéia, que é o foco da nossa atenção nas próximas semanas. Então, nesses 6 meses, o Senhor foi para a Judéia, aonde ele deu atenção mais privada aos seus discípulos. Depois, como está relatado no capítulo 10, ele vai para a Judéia, onde ele fica um tempo. E depois, no capítulo 11, até o final, Marcos registra a sua última semana. Então, esses 6 meses é dividido em 3 partes. Um tempo na Galileia, um tempo na Judéia e a última semana registrada a partir do capítulo 11. É interessante que o Evangelho de Marcos gasta mais tempo falando da última semana, por causa do peso
que a obra tem sobre a vida. A obra de Cristo teve sobre a sua vida. Então vamos iniciar então. Com essa cronologia, com esse contexto cronológico, vamos iniciar os assuntos então do capítulo 10. Olha o versículo 1, irmãos. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, o centro político, o centro religioso da nação de Israel, além do Jordão. Agora, que interessante. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. Agora esse detalhe, irmãos, esse detalhe tão precioso registrado aqui no versículo 1 do capítulo 10. E de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se fosse dada a vocês a certeza de que nós teríamos apenas alguns meses para viver, o que você faria? Qual seria a reação do seu coração? Você ia mudar o seu comportamento, os seus hábitos? Irmão, o Senhor sabia que faltava pouco tempo para ele morrer na cruz. Mas o que diz o versículo 1 do capítulo 10? Ele as ensinava segundo o seu costume. Nenhuma circunstância era capaz de mudar o caráter e o proceder do Senhor. Nenhuma circunstância. Ao contrário de nós e de Saul. A palavra diz que Saul, aquele rei de Israel, em muitos momentos, diz que ele, forçado pela circunstância, ele quebrava princípios importantes. Irmãos, que a vida do Senhor possa reinar em nós. Para que sejamos um povo nessa terra, não importa a circunstância, o tempo a qual nós estamos. Não importa se estejamos num leito de morte. Que o Senhor, pela sua graça, reine de tal forma em nossas vidas, que sejamos um povo que aprenda a reinar sobre a circunstância. E aqui o Senhor, ele não mudava o seu proceder. Ele as ensinava segundo o seu costume. Irmãos, essa certeza precisa gravar em nossos corações. O Senhor nunca deixará de ensinar a sua igreja, até a igreja ser arrebatada. Ele nunca deixará de ensinar os seus princípios. O Senhor nunca se cansará, se esgotará, estará exausto de se inclinar na nossa direção para nos ensinar conforme o seu costume. Glórias ao nome desse Senhor, cujo amor sempre se renova a cada manhã. Versículo 2. Até o versículo 16, dando a permissão do Senhor, será o foco da nossa atenção nessa noite. Na maioria das nossas Bíblias, irmãos, talvez há esse subtítulo aqui, a questão do divórcio. Nós sabemos que esses subtítulos não são inspirados. Nós sabemos que até mesmo os capítulos da palavra não são inspirados. O texto sim é inspirado. Mas os capítulos, irmãos, e os versículos, na verdade, foi como que uma boa intenção de muitos irmãos, e é claro que nos ajuda a localizar o texto, para a gente localizar no texto, mas não são inspirados. E principalmente esses subtítulos. Mediante assim um tempo diante do Senhor, penso que talvez o melhor subtítulo para esse tópico que nós iremos, com a graça do Senhor, na condução do Senhor, compartilhar essa noite, eu penso que talvez a carga do próprio Senhor, ao estar orientando os seus discípulos e, consequentemente, a sua igreja, não deveria ser a questão do divórcio, mas deveria ser a santidade do matrimônio. Essa é a carga do Senhor nesse texto. Quando nós analisamos com atenção, aos pés do Senhor, nós veremos que a preocupação do Senhor aqui não é responder sobre a questão do divórcio, mas de enfatizar, endossar a beleza do matrimônio. Amados irmãos, será que nós somos uma geração preocupada em especular, curiosa, até mesmo com os assuntos sagrados? Ou somos uma geração cujo coração foi ganho de tal forma que a nossa preocupação é de guardar, velar por aquilo que aos olhos do Senhor é sagrado, como o matrimônio? Essa é a carga do Senhor, irmãos, com toda certeza.
que essa seja a carga dos nossos corações diante de assuntos tão solenes e tão sagrados. Por isso que foi lido aquele texto no início da reunião. Irmãos, há orações que nós precisamos fazer. E o Senhor só irá intervir no tempo a qual nós estamos, como Ele interviu ao longo dos séculos, nesses 2000 anos, quando a igreja ora conforme os seus interesses. E aquela oração do Salmo 119 fala uma oração que toca o coração do Senhor. Já é tempo, ó Senhor, para intervires. Por quê? A sua lei está sendo violada. Irmãos, que a carga desse assunto possa reinar em nossos corações. Não apenas possa nos dar aquele senso de compreensão mais clara de uma doutrina. Amém por isso. Porque as nossas mentes precisam ser ganhas pela verdade. Mas mais do que mentes ganhas, o desejo do Senhor é capturar o nosso coração, porque o nosso coração aos olhos do Senhor é como um jardim, que precisa dar frutos para Ele. Então penso que o melhor título aqui deveria ser a santidade do casamento, a santidade do matrimônio. Como podemos dividir esse texto aqui, irmãos? Do versículo 2 ao versículo 12, para não ficarmos perdidos e para que haja uma pequena didática nessa noite. Nós podemos dividir esse texto tão solene, tão importante, irmãos, de 4 maneiras. A primeira maneira, do versículo 2, nós iremos ver uma compreensão errônea sobre o casamento no tempo de Jesus. Primeira parte, uma compreensão errônea. E quando eu falo compreensão errônea, por parte daqueles que deveriam ensinar o povo de Deus. Uma compreensão errônea, distorcida, dos líderes religiosos. A primeira parte. A segunda parte nós podemos dividir da segunda maneira. A partir do versículo 4 e 5. A compreensão temporária da lei sobre o assunto do divórcio. Primeiro, a compreensão errônea dos líderes. Segundo, uma compreensão temporária. Por que temporária? Irmãos, quando você olha para o Antigo Testamento, essa maravilhosa dispensação, aonde o Senhor separou um povo, cuidou desse povo, para que desse povo ele fosse preparado com leis, preparado de diversas formas para dali sair o Messias. Olha como que Deus é maravilhoso. Quando o Senhor ele vai iniciar uma obra, ele não faz nada abrupto, irmãos, nada precipitado. O Senhor prepara uma geração para que aconteça uma obra. Então, antes da vinda do Messias na plenitude, ele prepara um povo. Ele dá a lei. E essa lei tem questões permanentes. Tem questões permanentes que nunca vão passar, mas há questões temporárias também. E há essa questão temporária que nós precisamos nos atentar nessa noite. Que o Senhor vai mostrar por que teve essa questão temporária do divórcio, que não era uma questão que estava no coração do Senhor. E ele vai explicar o espírito ao qual o Espírito Santo inspirou Moisés para instruir aquela nação de Israel naquele tempo. Então a segunda parte, a questão temporária sobre essa questão do divórcio. A terceira parte, irmãos, a mente permanente do legislador sobre o casamento, que é o Senhor. Irmão, é importante fazermos essa pausa. Quem está falando aqui não é um mestre, é o legislador encarnado. Por isso, todas as vezes, irmãos, que nós abrimos esse livro, nós precisamos ter a compreensão que nós não estamos diante de um mestre divino apenas. O Senhor é um mestre, sim, por excelência. Mas, mais do que isso, quem está falando a esses mestres da lei e a os seus discípulos, a quem estavam acompanhando o Senhor, era o legislador encarnado. Aquele próprio que deu aquela lei para Moisés naquele monte fumegante. E aqui se encarnou diante daqueles leprosos, mais uma vez vai falar a mente
permanente de Deus sobre o matrimônio. E é quanto a isso que precisamos nos atentar. Por isso que eu falei, o melhor título desse subtítulo não deveria ser a questão do divórcio, mas a santidade do casamento, do matrimônio. É isso que o Senhor vai procurar ressaltar aqui. E o quarto ponto, irmãos, e qual deve ser então a nossa mentalidade diante da luz ao qual o Senhor instruiu os seus discípulos. Então podemos dividir esse texto em 4 partes. Primeira, a concepção errônea dos líderes. Segundo, irmãos, a condição temporária a qual o Senhor instituiu essa questão do divórcio ali. Terceiro, a mentalidade permanente, aquilo que está no coração do Senhor com respeito a essa questão do matrimônio. E por fim, à luz disso, irmãos, nós sermos ganhos em nossa mente. Por isso que a palavra fala que a nossa mente precisa ser renovada, para que sejamos um povo transformado. E diante da luz da instrução do Senhor, termos cada vez mais a nossa mente renovada quanto a esse assunto sagrado, precioso, que é do matrimônio. Nós sabemos muito bem o porquê. Então a primeira parte, irmãos, como que os líderes da época viam quanto a essa questão do matrimônio? Depois que a inspiração do Velho Testamento cessou, porque quando nós vemos o Velho Testamento, Malaquias é o último livro inspirado, Malaquias. Ali, a revelação, ela cessou. E entre o período de Malaquias até o período da vinda do Senhor, teve um período de 4 séculos. 4 séculos, irmãos. Chamado período interbíblico. Nesse período que surgiram as seitas, os fariseus, saduceus. É nesse período que foi escrito os livros apócrifos. E é nesse período, irmãos, que essa compreensão errada com relação ao matrimônio começou a ser distorcida. Nesse período. Nesse período, começou a sobressair 2 escolas importantes entre os judeus. E essas escolas influenciaram de uma maneira errada, distorcida, os líderes com respeito a esse assunto. Essas 2 escolas eram a escola de Shammai, uma escola mais conservadora, mas que também apoiava o divórcio. Uma escola que advogava sobre o divórcio, mas restringia um pouco. A escola de Shammai e a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal. E essa escola de Hillel, a mentalidade do Hillel é que tinha mais influência sobre os líderes. Hillel dizia o seguinte: não tem importância você divorciar da sua esposa. E é sempre o marido da esposa. Ela pode queimar o pão, né? Se ela virar a cara para você. Então o Hillel, ele dizia o seguinte: você pode divorciar por qualquer motivo. E essa mentalidade estava impregnada naquela época. Por aí você pode ver a situação caótica naquele período, irmãos. Não relatada na palavra. Você está vendo que o Senhor vem num período muito importante, quando a palavra fala que havia trevas lá na Galileia, quando o Senhor veio, a luz que expandiu, raiou. Então essas 2 escolas estavam como que influenciando, principalmente a escola de Hillel. Irmãos, é importante nós sabermos esse contexto para entendermos a intenção desses fariseus ao se aproximarem do Senhor. Então agora com esse contexto, vamos ler novamente o versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, influenciados por essas escolas, de Shammai e de Hillel, principalmente Hillel, essa escola liberal, irmãos, como o liberalismo trouxe tanto dano para a igreja. Esse liberalismo que afrouxa a nossa mão da palavra. Cuidado com as ideias liberais. Elas são extremamente nocivas, sempre foram e sempre serão. Então esses fariseus, como que eles se aproximam do Senhor? Não para que o Senhor, como legislador, é importante termos essa noção de quem está de pé aqui nesse texto. É um mestre, sim, o mestre com M maiúsculo, mas não apenas o mestre, o próprio legislador, irmãos. Aquele que outorgou, deu a lei. Então esses fariseus se aproximam e o experimentaram, testaram o Senhor.
perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: Senhor, o senhor é da escola do Shammai ou do Hillel? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Possivelmente, essa era a intenção dos fariseus. Eles queriam como que encurralar o legislador. Que cena patética. Que cena patética. Eles queriam encurralar o legislador. Agora um parêntese, irmãos. O Senhor diz em João, capítulo 15, assim: se eles me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Então nós podemos fazer a seguinte paráfrase: se eles me encurralaram, eles também irão encurralar a igreja, irão testar a igreja. Irmãos, como representantes do Senhor, nós precisamos ter essa sobriedade, que também, até o Senhor voltar, o mundo, e o mundo aqui a qual me refiro é o mundo religioso, ele irá testar a igreja, para saber o que está no nosso coração, assim como testou o Senhor. E nessas horas, irmãos, nós precisamos, não é ter apenas conceitos bem formulados na nossa mente, não apenas isso. Nós precisamos, nessas horas, ter o Senhor santificado em nossos corações, porque só assim saberemos responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em nós. Porque se fizeram isso que o Senhor, farão com a igreja. Em 1 Pedro diz assim que o Senhor nos separou para sermos sacerdotes. Real. Uma propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se experimentar o Senhor, hão de nos experimentar também, irmãos. Que privilégio. Mas é tão solene que precisamos resguardar os nossos corações. Então aqui eles se aproximam do Senhor com essa ideia errônea, tentando encurralar o Senhor. E o versículo 3, como que o Senhor se posiciona? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Irmãos, o Senhor dá uma rasteira neles. Sabe o que o Senhor faz? Eu não estou preocupado que Hillel ou Shammai falaram. Eu quero saber o que a palavra diz. O Senhor levou eles para a arena da palavra. O Senhor tirou eles da arena da argumentação e os levou para a arena da palavra. Será que é essa atitude que nós temos quando nós somos confrontados? Será que o Senhor tem usado, através das nossas vidas, os nossos argumentos ou a espada do Espírito? Quando eu falo, irmão, de nos apoiar a palavra, não é citar versículos de forma nenhuma. Quando eu falo de nos apoiar a palavra, é permitirmos que o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, possa usar essa espada, Ele mesmo, através de nós. Sabe por que tantas vezes corações não são ganhos? Porque usamos os nossos bons argumentos. Às vezes citamos versículos, mas isso é em vão. O Senhor precisa encontrar em nós caminho para que Ele use essa poderosa arma, a sua palavra. E só assim corações serão rendidos aos pés do Senhor. Então o Senhor aqui no versículo 3 diz assim: o que vos ordenou Moisés? Eu não estou interessado em nenhuma escola rabínica. O que eu estou interessado é no que a palavra diz. Irmãos, esse deve ser o nosso interesse supremo. O que a palavra diz. Irmãos, nós vivemos numa época onde cada vez mais essa rocha aqui tem sido inundada por vento, por ondas, soprada por ventos. Serão em vãos. Serão em vãos, porque essa rocha que é a palavra é eterna. Mas a questão é, onde nós estamos? Será que refugiados na palavra? Será que nós somos um povo que tem relacionado com a palavra? Nós temos usado esse termo com jovens. O desejo do Senhor não é que sejamos uma geração de eruditos. O desejo do Senhor é que sejamos uma geração que conheça a palavra e se relacione com ela. Essa é a diferença, irmãos. Será que a palavra tem sido, será que nós temos tido com a palavra esse relacionamento de amor, como o Senhor, sendo a palavra, tinha? Então o Senhor chama esses fariseus para a arena da palavra. É ali que nós iremos alcançar a alma. Então na primeira parte, nós vimos a ideia errônea desses fariseus. Agora vamos caminhar para a segunda parte.
o que a lei, e por que ela foi dada para temporariamente falar do divórcio. Versículo 4. Aí eles replicaram, tornaram eles, Moisés permitiu, lavrar carta de divórcio e repudiar. E o versículo 5. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Agora nós precisamos ir a esse texto. Deuteronômio 24. Como eu falei, a segunda parte diz respeito a essa questão temporária da lei. Por que o Senhor permitiu que essa legislação fosse inserida na lei, irmãos? Por quê? Os fariseus estão usando isso aqui para defender o divórcio. Eles estão usando, como as duas escolas a qual me referi estavam falando. Mas não é isso que estava no coração de Deus, e nós veremos o porquê. O espírito ao qual o Senhor deu essa legislação. Vamos abrir então Deuteronômio 24. Depois voltaremos em Marcos. Deuteronômio, irmãos, é um livro que todo cristão deveria conhecer. Erroneamente, quando nós vamos a Deuteronômio, nós achamos que é uma repetição da lei. Na verdade, irmãos, é claro que a palavra está refalando a lei. Mas, na verdade, Deuteronômio, veremos a interpretação de Deus em relação a tudo que ele falou para Moisés. Nós veremos o espírito de amor ao qual o Senhor deu a lei. Esse espírito de ternura, esse espírito de amor para com seu povo. Muitas vezes, quando nós olhamos para a lei, nós temos aquela sensação de um Deus severo, de um Deus implacável. Ele é santo. Mas o que precisamos ver quando vemos aquela cena daquele fogo, naquele monte em Êxodo, na verdade é vermos o coração de ternura desse Deus ao dar a lei. Irmãos, aqui nós veremos algo que talvez nunca percebemos. Vamos abrir Deuteronômio 24. 3 versículos apenas. Os fariseus estavam se referindo a essa porção aqui. E agora o Senhor vai mostrar o quão errados eles estavam, quão errônea era a interpretação deles, e o Senhor vai como que ajustar, mostrando o espírito ao qual nós devemos entender essa determinação aqui dada através de Moisés. Olha o capítulo 24, versículo 1. Como o Senhor aqui estava aguardando a mulher, irmãos. Irmãos, tem uma interpretação errônea que diz que a lei menosprezava a mulher. Isso é errado. O Talmud, sim. O Talmud é aquela interpretação errônea dos judeus. Aquela interpretação que dizia, se a mulher queimar o pão, você pode despachar ela embora. O Talmud, sim. Essa interpretação do Hillel do Shammai. Mas a lei não. A lei sempre protegeu a mulher como uma flor bela e rara. E nós precisamos nos atentar. Porque o inimigo, irmãos, ele é mestre em nublar o nosso entendimento. Se você olhar com atenção aqui, você vai ver a maneira terna como o Senhor estava guardando as mulheres e as crianças. Por isso que a gente depois vai entender por que o próximo registro em Marcos é sobre as crianças. Porque quando o casamento não é guardado, quem é o ser que mais sofre? Quem é o ser que mais será embaraçado? São as crianças. Você está vendo a sequência? Como cada texto ali não é colocado de maneira isolada, é colocado de maneira harmônica pelo Espírito Santo. Então vamos ao capítulo 24. Possivelmente, talvez alguns irmãos nunca leram esse texto aqui. Então que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o Espírito ao qual o Senhor estava inspirando Moisés, para instruir o povo de Israel ali daquela situação caótica. Capítulo 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, né? Aqui há uma questão muito específica, não dá para entrar em detalhes. Isso aqui não fala do adultério em si. Não fala, irmãos. Isso aqui é uma linguagem técnica que os judeus da época sabiam. Fala de um motivo muito evidente. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, importante nós voltarmos a nossa mente para a época. Como eu falei no início, essa aqui é uma questão apenas temporária da lei.
temporária, não é definitiva, não é o que está na mente, no coração do Senhor, mas o Senhor, com uma concessão, de maneira temporária, por algo caótico que estava acontecendo ali, determinou essa legislação. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se esse aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. 3 pontos se destacam aqui dessa legislação. Repetindo, irmãos. O Senhor permitiu que essa legislação fosse colocada. Sabe por quê? Pelo simples motivo que naquela época mesmo, a situação era tão caótica que o homem tratava a mulher como um objeto. Ele estava desfazendo da mulher como um objeto, destratando, divorciando dela sem motivo nenhum. Então o motivo dessa legislação foi por causa da dureza do coração do homem. Sabe por quê? Se o Senhor não usasse essa legislação, sabe o que ia acontecer? A sociedade judaica ia acabar. E ela nunca ia estar preparada para receber o Messias. Então é como se Moisés dissesse assim, olha, você quer divorciar da sua mulher? Então veja bem, então tem que ter um motivo. Porque o homem divorciava por qualquer motivo. Porque a mulher era um objeto na mão do homem. Só que o Senhor está mostrando para o povo de Israel que a mulher não é um objeto. Ela é um ser precioso. Então, a inspiração que é dada a Moisés é o seguinte, você quer divorciar, então tem que ter um motivo muito claro, que é dito aqui no versículo 1. Achado coisa indecente nela. Tem que ter um motivo. Você tem que vir perante 2 testemunhas, lavrar um documento, explicar no documento. Sabe por que tinha que lavrar o documento, irmãos? Olha como que isso ia guardar a mulher, não estava desmerecendo a mulher. Esse documento era para que, quando a mulher saísse de casa e ela tivesse com outro homem, ela não fosse acusada de adultério e ser apedrejada. Então ela ia mostrar o documento e ia falar assim, olha, você não vai apedrejar eu não, porque o meu marido, ele desfez de mim. Mas está aqui o documento, pode chamar as testemunhas. Então a mulher era guardada, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, ela era guardada. E também o marido que desfez dela não poderia tê-la novamente, porque senão seria uma confusão total. Então o que o Senhor queria? Está instruindo o povo de Israel. A situação estava caótica, então o Senhor estava como que limpando o terreno, organizando. Não era a intenção do coração do Senhor. Não era a intenção, porque a graça não tinha chegado ainda. Eles estavam sob o período da lei. O Senhor estava como que organizando a situação. Então o Senhor volta para os fariseus e diz assim, olha, não era a intenção de Deus. Por causa da dureza do coração de vocês, que desfazia da mulher de qualquer maneira, e por causa disso a mulher era apedrejada, né? Porque ela contraía novas núpcias e não tinha como provar. As crianças eram prejudicadas. Não era minha intenção que acontecesse o divórcio, mas por causa disso eu retifiquei esse caminho. Por causa disso, da condição dura do coração do homem, não é a condição do meu coração. Eu permiti. Então algo temporário, irmãos, algo temporário. Então ali, quando essa lei foi dada, essa legislação, para guardar, proteger a mulher de ser apedrejada, proteger a mulher de ser envergonhada, mas não era a intenção de Deus. Agora veremos o que está no coração de Deus com respeito ao matrimônio, irmãos. Voltemos então em Marcos capítulo 9. Então o Senhor corrige esses fariseus. Marcos capítulo 9. Desculpe, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Agora veremos a condição permanente, o que deve permanecer. O que está no coração do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 6. Então, nós vimos
a ideia errada dos fariseus, baseada numa interpretação errônea da lei. O Senhor leva eles à lei, corrige a concepção errada que eles tinham e mostra qual que era o espírito ao qual aquela legislação foi dada, né? E agora o Senhor traz eles de volta para aquilo que é permanente, que é aquilo que deve prevalecer. E é nessa luz, irmãos, que precisamos caminhar. Irmãos, é como se o matrimônio, esse relacionamento tão sagrado, é como um jardim sagrado, que nós precisamos guardar. Um jardim onde o inimigo tem procurado adentrar, plantando ervas daninhas, ideias erradas, desejando que espinhos cresçam. O que é o espinho na palavra? É quando não há fruto. É quando o homem não ama a mulher, como Cristo amou a igreja. Como a mulher não submete ao marido da maneira como deve ser. Então agora, irmãos, o Senhor vai como que, depois de ter orientado, agora ele vai mostrar o que está no coração de Deus. Versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então aqui o legislador, agora encarnado, vai mostrar que o coração dele nunca mudou em relação ao matrimônio. O coração dele nunca endureceu. O coração do homem endureceu sim por causa do pecado. Mas é como se ele falasse, o meu coração nunca endureceu, né? O meu coração em relação a esse assunto sempre permaneceu o mesmo. Irmãos, como que nós precisamos nesses últimos dias, nesse tempo de tanta confusão sobre esse assunto, nos voltar à mente de Deus na sua palavra. O irmão John Amos Comenius, o pai da pedagogia moderna, no século XVI, numa época onde o povo de Deus estava se perdendo mediante tanta divisão, ele compara os caminhos do povo de Deus a labirintos. E ele diz assim, quando nós estamos diante de um labirinto, só uma coisa é necessária. Não é aquela ideia do irmão, nem a outra ideia do tal irmão. Ele diz assim, só uma coisa é necessária, e essa coisa é Cristo. Irmãos, esse assunto hoje, quando se fala nesse assunto, por causa da influência liberal no meio do povo de Deus com respeito a esse assunto, o povo de Deus parece que ele entra num labirinto. Ele entra num labirinto. É nessas horas, irmãos, que nós precisamos lembrar daquilo que Isaías 30 diz. Este é o caminho, andai por ele. Lembrar da orientação da mente de Deus. E guardem isso, a mente de Deus nunca vai mudar em relação a esse assunto do matrimônio. A mente de Deus nunca vai deixar de considerar precioso esse jardim, que é o matrimônio, que é o casamento. Será que é precioso aos nossos corações, irmãos? Como é no coração do Senhor? Então aqui, no versículo 6, porém, desde o princípio da criação, primeiro ponto, o que o Senhor quer ressaltar aqui? Deus os fez homem e mulher. Primeiro ponto, irmãos, a identidade do matrimônio. O pilar do matrimônio. Esses dois pilares. Não tem como o matrimônio, não tem como, se ele não tiver o homem e a mulher. Tão simples, né, irmãos? Mas nesse tempo difícil, isso se faz necessário. Porque se essas verdades não estiverem ajustadas no nosso coração, nós iremos entrar num labirinto sem saída. Será que essas verdades são claras, não apenas na nossa mente, de forma que você fale assim, eu entendo? Isso não é o necessário. Será que essa verdade tem ganho no nosso coração? Será que o nosso coração é cheio de devoção quando nós vemos o legislador falando dessa maneira? Então, primeiro ponto, irmãos, precisamos observar. Versículo 6. A mente permanente do legislador, que nunca vai mudar. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Irmãos, isso nunca vai mudar. Isso fala da identidade, o pilar desse relacionamento sagrado. E o que está implícito aqui, irmãos, é que o Senhor não está dizendo que o homem está acima da mulher e nem a mulher acima do homem. O Senhor coloca ambos em pés de igualdade.
Deus os fez homem e mulher. Não tem meio termo, não tem terceira opção. Deus os fez. Isso que fala da identidade, irmãos, do matrimônio. Será que você vê dessa maneira? Será que você vê dessa maneira para você orientar não apenas irmãos, mas os ímpios dessa maneira? Será que isso é claro, irmãos? Está bem assentado? Primeiro ponto, Deus os fez homem e mulher, identidade. Segundo ponto, versículo 7, a condição. Por isso deixará homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Segundo ponto, irmãos, dentro desse assunto que é permanente, dentro desse assunto que não pode ser mudado, a maneira como Deus vê o matrimônio. Primeiro, a identidade. Segundo, a condição. A condição é, por isso deixará homem, seu pai e sua mãe. É como se o Senhor fizesse um trocadilho aqui, irmãos. É como se você falasse assim, se há algum laço que tem que ser rompido, é o laço do seu pai e da sua mãe, não o laço matrimonial. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Não é apenas uma mudança geográfica, literal. Isso fala de uma mudança emocional, de uma mudança de modelos, um processo por toda uma vida. Então, o segundo ponto, a condição para que ocorra essa união. Terceiro ponto, irmãos, o propósito. Qual que é o propósito? E com a sua mulher, não sem a sua mulher, nem sobre a sua mulher. Isso aqui não está falando, é importante aqueles discípulos ouvirem numa época onde a mulher era oprimida. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, o propósito quanto à unidade. Quarto ponto que o Senhor frisa aqui, de modo que já não são dois, mas uma só carne, a realidade. Não é uma utopia. Aqui já fala da realidade, irmãos. Que maravilhoso. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Então vemos a identidade, a condição, o propósito e a realidade. E o final, irmãos. O ponto final do Senhor. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A sensação que eu tenho quando o Senhor diz essa frase, irmãos, a sensação que eu tenho no meu coração, a gente não está vendo a cena aqui, mas a gente pode meditar um pouco. É como se, nesse momento, o Senhor olha para aqueles líderes já caídos aos pés do Senhor, esses líderes que tentaram encurralar o Senhor, mas foram encurralados. Lembrando o Salmo 9, que diz assim, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da sua presença. É isso que aconteceu. Eles foram diante do Senhor, mas diante da imponência do legislador, eles caem por terra. A sensação que eu tenho é que o Senhor olha para eles e diz assim, não toque naquilo que é precioso para mim. Quando ele diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O Senhor solenemente ratifica aquilo que está no seu coração. Não toque nesse jardim. Não entrem nesse jardim para espalhar joio. Não entre nesse jardim para espalhar ervas daninhas. Porque esse relacionamento conta para mim. Por que conta, irmãos? Nós sabemos o porquê. Nós sabemos que esse relacionamento é o relacionamento mais perfeito para expressar o relacionamento de Cristo e a igreja. De Cristo e a igreja. Então aqui vemos a mente do Senhor, do Criador dessa instituição, porque o casamento não é criação do homem. Ele origina-se em Deus, é por meio de Deus e é para a glória de Deus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui solenemente o Senhor diz, não toque naquilo que é sagrado, precioso. Mas precisamos continuar agora para vermos o que cabe à nossa parte, irmãos. Do versículo 10 ao versículo 12, eles vão para casa. Então vamos ler o versículo 3. Nós não vamos entrar em detalhes, devido à complexidade desse assunto. Versículo 10 diz assim, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Porque no primeiro momento, irmãos, interessante, depois a gente vai fazer uma aplicação prática. O que quer dizer esse em casa? Interrogar o Senhor.
interrogá-lo sobre esse assunto. Versículo 11. E ele lhes disse: quem repudiar ou divorciar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, um detalhe que eu esqueci do versículo 9, quando eu falei da identidade, da condição, do propósito, da realidade, porque no versículo 9 o Senhor fala da questão indissolúvel, dessa união que não pode ser rompida pelo homem. Indissolúvel. Então, aqui, nesses 3 versículos finais dessa porção, do versículo 10 ao versículo 12, o Senhor diz a maneira errada, porque é uma união indissolúvel. Mas quantas vezes o homem, de uma maneira, ele quebrou essa união e pecou por causa disso, como o Senhor está dizendo aqui. Mas eu queria apenas frisar um ponto de maneira cuidadosa, irmãos, para depois fazermos algumas aplicações práticas. Vamos voltar em Mateus capítulo 19, que Mateus 19 vai lançar mais luz sobre essa questão. Então é importante nós fincarmos o pé nessa condição, que é a condição permanente, como o Senhor vê o matrimônio. Mateus 19, o Senhor vai lançar um detalhe aqui, irmãos. Eu queria ser breve sobre esse assunto, antes de fazermos algumas aplicações práticas. No versículo 10 diz assim, o Senhor termina dizendo, olha, quando ele respondendo ali para os fariseus, sobre essa questão indissolúvel, permanente do matrimônio, que não pode ser rompida pelo homem, não pode. Olha o capítulo 19, esse mesmo assunto, com alguns detalhes. Olha o versículo 9, capítulo 19, versículo 9, e peço a devida atenção dos irmãos. Capítulo 19, versículo 9. O Senhor vai lançar mais luz sobre algo que ele falou no capítulo 10. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, aqui o termo é adultério. É adultério. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, aqui eu preciso ser breve por causa da complexidade do assunto e peço a graça do Senhor para os irmãos me ouvirem. Essa questão do matrimônio é uma questão indissolúvel, sagrada, como o próprio Senhor diz. E não permito que o homem ponha a mão. Não permito que o homem rompa. É isso que está no coração do Senhor. Em alguns momentos, irmãos, na vida de um casal acontece esse descaminho, o adultério. Esse pecado terrível, que não é o pecado imperdoável, um pecado terrível que traz suas consequências. E aqui eu quero que os irmãos dêem a devida atenção, para não ficar nenhum mal entendido. O único, conforme a luz da palavra, a única condição que uma pessoa tem para se divorciar é quando o parceiro comete adultério. Como o Senhor está dizendo, se o parceiro cometeu adultério, você tem o direito de separar. Você tem o direito, tanto o homem quanto a mulher. Você tem o direito. É o que o Senhor está dizendo aqui, isso é claro para nós. O cônjuge cometeu adultério, a pessoa tem o direito de separar. Por quê? Porque quando acontece o casamento, há união sexual, há essa união profunda. E quando a pessoa comete adultério, tanto o homem quanto a mulher se associa com uma outra pessoa. E como diz 1 Coríntios, a pessoa se torna uma só carne com a prostituta. Isso é muito sério. Por isso é muito séria a questão sexual fora do casamento. Mas, irmãos, como o Senhor está dizendo, é um direito, mas guardem isso. Mas nós cristãos estamos no período da graça. Nós não andamos conforme o direito. Nós andamos conforme a vontade do Senhor. Quantas vidas, infelizmente, enfrentaram a questão do adultério, mas tanto o homem quanto a mulher entenderam diante do Senhor que não era o caminho da separação, mas era o caminho da restauração. E foram diante do Senhor. E as suas vidas foram muito mais abençoadas.
Irmãos, o que eu quero dizer é que nós não andamos conforme o direito. Como diz a palavra, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Nós andamos conforme a vontade do Senhor. E os casais que eu conheço, que infelizmente tiveram essa questão do adultério, mas decidiram não separar, mas continuarem juntos, foram restaurados pelo Senhor. Porque o desejo do Senhor, essa união é tão sagrada, porque mesmo acontecendo essa questão do direito, o desejo do Senhor é para que ambos continuem. Porque Ele é o Deus que habilita, dando todo o perdão e toda a cura. Agora, algumas implicações práticas, irmãos. Primeira implicação, 4 implicações diante desse assunto. Primeira implicação prática, aos casados. Aos casados. A qual me incluo. O Senhor nos concedeu o privilégio de experimentarmos esse relacionamento sagrado. O Senhor nos deu o privilégio de entrarmos nesse jardim precioso para Ele. Então, nessa primeira implicação prática, o que cabe a nós casados? Guardarmos esse jardim. Guardarmos esse relacionamento. Não apenas para que não aconteça um divórcio literal. Porque, como eu falei no início, o divórcio foi permitido naquele contexto, mas o divórcio não está no coração de Deus. Então, nós casados devemos guardar nossas vidas, não apenas para que aconteça um divórcio literal, mas, mais profundo que isso, irmãos, para que não aconteça um divórcio aqui, no coração. Quantos casais cristãos não são divorciados literalmente, mas vivem no seu coração, infelizmente, uma vida como divorciado? Que o Senhor ganhe esse jardim, restaure as nossas vidas, para que esse relacionamento não seja apenas visível, mas seja um relacionamento ganho aqui também no nosso coração. O que significa o Senhor vir a esse jardim do matrimônio e ver os seus frutos? Na prática significa o homem amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa amando seu marido também, sendo uma auxiliadora idônea. Então, o primeiro ponto aos casados, nós precisamos, diante disso que o Senhor tem falado, da importância do casamento, zelarmos por esse jardim, guardarmos por esse jardim. Segunda implicação prática. Para aqueles que, de alguma maneira, num passado, sem a clareza da luz do Senhor, se divorciaram, né? Talvez por direito, né? O marido traiu, a mulher traiu, por direito se divorciou, mas hoje você vê que não era para fazer isso, devia ter insistido num caminho de restauração, porque há perdão de Deus, né? Ou outros maridos, mulheres saíram de casa. Nessa segunda implicação prática, irmãos, o que eu quero dizer é que, como Paulo nos orienta, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Porque o nosso Deus não é um Deus implacável. Ele é um Deus sério, porque diz que quando nós falhamos nesse relacionamento, nós vamos colher, mas Ele vai nos perdoar. O que eu quero dizer na segunda implicação, irmãos, que muitas vezes nós somos torturados. Quantos irmãos que eu já conversei que são torturados, que eles falam assim, por que eu deixei meu lar? Ouvindo essa palavra que eu estou ouvindo, por que eu deixei? Aí eu disse para o irmão assim, irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Deixa as coisas que para trás ficam e avança para aquelas que diante de o Senhor tem apresentado diante de você. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se você nessa noite, de alguma maneira, não apenas por essa palavra, mas por somente ter sido atormentado, por que eu deixei a minha família, por que eu fiz isso? Deixa as coisas que para trás ficam. Porque o nosso Deus é o Deus do hoje, coisas de misericórdia se renova a cada manhã. Segunda aplicação prática. Terceira, irmãos. Lembra dos discípulos, no capítulo 10? No versículo 10. Eles foram para casa, em casa. Olha o capítulo 10, versículo 10. Os discípulos. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar o Senhor. Os fariseus interrogaram o Senhor de uma maneira errada. Aqui os discípulos vão para casa. Irmãos, esse em casa aqui fala do quarto secreto, da vida a sós com o Senhor. Diante de um assunto, nessa época tão complexo, nós precisamos fazer esse movimento, não de alimentar nossa mente com pensamentos, de escolas,
mas de irmos para casa, de irmos aos pés do Senhor. Ir ao pé do Senhor significa em oração. O Senhor esclarecia o nosso coração quanto a esse assunto. Porque o nosso coração não vai ser esclarecido ouvindo pregação, nem lendo livro, mas indo ao Senhor para o Senhor revelar a sua mente aos nossos corações. Esse ir para casa é você ir no seu quarto secreto, buscar ajuda com o irmão mais velho. Esse ir à casa é um movimento ao qual nós precisamos fazer, para que as verdades eternas possam ser gravadas em nossos corações. Porque senão, irmãos, nós iremos entrar num labirinto, como eu falei no início, num labirinto, perdidos nas ideias confusas dos cristãos sobre esse assunto. Então, ir para casa, irmãos. Será que nós temos feito esse movimento todas as vezes que nós ouvimos a palavra? Será que nós vamos aos pés do Senhor? Esse aos pés do Senhor significa junto com os santos. Esse aos pés do Senhor significa aquele tempo a sós, Senhor. Isso é que a tua palavra fala, mas o meu coração é resistente, Senhor. Eu tenho conceitos resistentes contra esse assunto, né? A minha vida toda eu cresci achando que era normal separar. Ninguém nunca falou para mim. Mas, irmãos, nós precisamos aprender esse caminho aos pés do Senhor, para que o Senhor vença toda resistência aos nossos corações. Sabe por quê? Se Ele não vencer, nós daremos lugar a ideias erradas. Então, esse para casa. Interessante que esse termo aqui também aparece em Marcos 9, quando os discípulos, olha só em Marcos 9, versículo 28. Marcos 9, 28. Diz que quando entrou em casa, os discípulos perguntaram para o Senhor assim: por que não podemos expulsar o demônio do jovem? Aí o Senhor amorosamente, irmãos, se inclina e explica para os discípulos. Esse movimento o Senhor também faz aqui no capítulo 10, versículo 10. O Senhor se inclina e orienta os discípulos em relação a essa questão indissolúvel do casamento. O quanto que conta para ele. Irmãos, como que nós precisamos fazer esse movimento de ir para casa? E a quarta implicação prática, irmãos, quarta implicação prática. Quem deu essa lei é o legislador. O mesmo legislador que nos habilita para sermos fiéis no casamento. O mesmo habilitador que nos habilita, mesmo não sendo fiéis, retornarmos a esse jardim, ao matrimônio. Esse legislador que não é apenas o legislador, o criador da lei, que é o Salvador. Aquele que nos cura de toda ferida. Irmãos, não há ferida que o Senhor não possa curar. Não há ferida que o seu cônjuge fez que ele não possa curar. O Senhor, Ele é altamente suficiente, porque naquela cruz, Ele suportou chagas, para que nós, nesse momento, possamos ir até Ele, para que Ele possa limpar qualquer ferida que possamos ter em relação ao marido, em relação à esposa. Ele é o Deus de toda graça, o Deus do perdão. Irmão, será que nós como igreja temos apenas entendido ou desfrutado? Há uma diferença muito grande em entender e desfrutar. Sabe o que une o entender e o desfrutar? Esse ir para casa, aos pés do Senhor. Para que o Senhor vença. Sabe o que pode ser a rocha no nosso coração? Provérbios, capítulo 18, diz assim: o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. As suas ofensas são como o ferrolho de um castelo. Irmãos, que o Senhor, como hábil valente, entre na nossa casa e possa tomar aquilo de mais sagrado que é o nosso coração para Ele. Ele possa curar nesta questão. Para que então as nossas vidas como casais possam ser um jardim para Ele. E as nossas vidas não apenas ser, mas orientarmos, irmãos, orientarmos a todos que têm passado alguma dificuldade na área matrimonial. Se nós não formos orientados adequadamente, nós não iremos orientar esses irmãos que precisam ser devidamente orientados. Irmãos, é por isso que eu leio no início da reunião: já é tempo, Senhor, para intervires. Porque essa questão do casamento, antes a gente vinha, como essa questão do divórcio, longe de nós. Não apenas divórcio, mas a ideia errada. Hoje, infelizmente, essas ervas daninhas têm entrado no solo sagrado da igreja. Por isso o Senhor precisa intervir
Em primeiro lugar, nos nossos corações. Segundo lugar, rapidamente, essa questão das crianças, para me encerrar. Versículo 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse. Interessante que esse assunto das crianças vem após o ensino adequado do matrimônio. E aqui o Espírito Santo permite que esse assunto das crianças seja registrado aqui. Por quê, irmãos? Será que foi um registro aleatório? Não. Veremos o porquê. Olha o versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Primeiro ponto, irmãos. Mais algum tempinho e vamos encerrar. Essa palavra aqui, irmãos, trouxeram, é uma palavra muito linda. Não significa apenas você colocar uma criança no colo de um adulto. É uma palavra mais profunda do que essa. O Espírito Santo usou uma palavra belíssima para a gente entender como que o Espírito Santo estava vendo aquela situação. Essa palavra trouxeram é a mesma palavra, irmãos. Quando o judeu ia levar uma oferta para ser queimada, para ser dedicada ao Senhor, seja um animal ou uma oferta de manjar, era essa palavra que era usada. Sabe o que o Espírito Santo está querendo dizer aqui? Pais, nós precisamos trazer as nossas crianças como oferta ao Senhor. Se nós não trazermos as nossas crianças como oferta ao Senhor, nós iremos ofertar as nossas crianças para tudo aquilo que não é o Senhor. E o que é interessante, irmãos, que a hora que essas crianças foram trazidas como oferta na mão do Senhor, os discípulos repreendiam. Irmãos, não espere popularidade, mesmo no povo de Deus, se você consagrar o seu filho ao Senhor. Porque os discípulos repreendiam, irmãos. Os mesmos discípulos que repreenderam aquela mulher quando ela derramou o vaso de alabastro. Irmão, nós vivemos numa época, se o nosso coração não for capturado pelo Senhor, nós veremos cada vez mais, até mesmo o povo de Deus, se levantando contra aqueles que se consagram. Então não faça as coisas porque há um ambiente agradável na igreja. Faça as coisas por amor ao Senhor. Então essas crianças foram trazidas como oferta, irmãos. Que cena linda, irmãos. É assim que os pais precisam orientar os seus filhos. Olha o versículo 14, para entendermos o porquê, a relação desse texto com o texto que acabamos de compartilhar. Versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, nada passará desapercebido aos olhos do Senhor. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O que o Senhor está querendo dizer com isso? O Senhor não está falando que a criança é pura, não é isso que o Senhor está querendo dizer. De forma nenhuma o Senhor está dizendo que a criança é pura, não tem pecado. Salmo 51 diz assim: quem pecado concebeu a minha mãe. A criança precisa de salvação como qualquer ser humano. Mas olha que interessante quando o Senhor diz assim: não embaraceis. Irmãos, qual é o maior embaraço que um pai e uma mãe pode gerar para o seu filho? É quando o lar não está ajustado. Imagina um lar divorciado. Imagina um lar divorciado é como o pai aqui e a mãe aqui. E um abismo para que a criança passe. Um lar ajustado, irmãos, é uma avenida para que a criança possa caminhar no caminho de Deus. Você está entendendo porque esse texto vem logo após esse texto sobre a santidade do casamento? Porque o maior embaraço que um casal pode gerar na vida de um filho para que ele não vá diante do Senhor, irmãos, eu ouvi uma vez um irmão que passou por ele acompanhou um divórcio, ele diz assim, quanto isso marcou a sua vida, até mesmo o relacionamento com Deus. O embaraço aqui, irmãos, fala, no primeiro ponto, diante desse contexto, de não fornecermos um ambiente, tanto o homem quanto a mulher, um ambiente aos pés do Senhor. Se esse casal ele não estiver nesse processo de aos pés do Senhor, não, ele vai gerar um embaraço na educação dessa criança. O que mais também, há muitas aplicações que podemos fazer no versículo 14, irmãos. Porque dos tais é o reino de Deus, no sentido que a criança,
ela tem um coração pronto para receber as mensagens da palavra. De uma maneira simples, daquela maneira acessível. Irmãos, isso aqui fala de uma aplicação tão prática. Graças a Deus nós temos uma geração de pais novos aqui que tem entendido isso, que tem dedicado tempo para instruir seus filhos no caminho do Senhor. Graças a Deus por isso. Isso fala de uma questão positiva no sentido de não embaraçar. Há muita coisa que podemos dizer isso. Versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Enquanto no versículo 14, o Senhor está falando de maneira literal, aqui no versículo 15, o Senhor está pegando esse exemplo, essa questão simbólica. Em que sentido uma criança pode nos ensinar a entrar no reino de Deus? O Senhor está apontando aqui, irmãos, para a característica da criança, principal, que é dependência. A característica da entrega da criança plena nos braços do seu pai e da sua mãe. O Senhor está dizendo, em outras palavras, se você não se entregar a mim como o único Senhor e Salvador, é impossível você entrar no reino de Deus. Quando o Senhor diz assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Franz Schaeffer diz assim, o que é receber o Senhor? É você estender as tuas mãos vazias em direção aos braços do Senhor. É nesse sentido que o Senhor diz, se você não receber o reino de Deus como uma criança, porque a criança ela se entrega plenamente nos braços daquela a quem ela ama. Que assim sejam as nossas vidas perante o Senhor, irmãos. E é só, agora fazendo uma nova relação com esse texto acima, é só nos entregando plenamente nas mãos do legislador, que é o Senhor, que esse legislador que vai nos dar habilitação para vivermos no casamento de uma maneira agradável a Ele. Nesse mundo tão confuso e tão complicado. Que o Senhor, irmãos, fale profundamente aos nossos corações, para que Ele obtenha seus frutos nesse jardim tão sagrado que é o matrimônio. E um desses frutos, sabe o que é? Crianças que se rendem ao Senhor. Esses são os frutos que o Senhor busca. Que a nossa oração seja essa. A nossa oração seja essa em relação às nossas vidas. A nossa oração seja essa, irmãos. Agora lembrando o Salmo 119. Já é tempo ao Senhor para intervires. Irmãos, se o Senhor não intervir, e nós sabemos o porquê, eu não preciso falar aqui o porquê. Se o Senhor não voltar, nos próximos anos, o Senhor vai ter que intervir de alguma maneira. E nós sabemos o porquê. Será que nós temos orado por essa intervenção? A intervenção que pode ser um avivamento, irmãos, que restaure as nossas vidas de maneira plena, que restaure a igreja ao vigor celestial. Será que nós temos orado a oração do salmista? Já é tempo ao Senhor para intervires? Ou temos nos acomodados nas facilidades da vida? Ou, Senhor, é assim mesmo, só o Senhor voltando. Irmão, irmã, o Senhor aguarda que a sua igreja erga a face para o alto e clame. Clame pelas nossas vidas, clame pela vida das crianças dessa assembleia, clame para que essa visão do matrimônio seja restaurada plenamente no coração da igreja. Clame, clame, clame. Já é tempo ao Senhor para intervir. Que o Senhor, irmãos, nos ensine a fazer essa oração, para a honra e glória do seu nome. E a nossa disposição ao sairmos daqui, e não apenas essa noite, mas em toda e qualquer situação, é fazermos como os discípulos, ir para casa e ouvirmos o Senhor em nossos corações. Vamos orar e clamarmos para que o Senhor guarde-nos nos seus braços, como aquelas crianças estavam guardadas nos braços do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Guarda-nos por amor do seu nome. Guarda essa geração para ti, Senhor. Não temos ideia do perigo que nos cerca. O que queremos guardar em nossos corações, Senhor, é a tua mão amorosa sobre nós. E como crianças, possamos nos entregar plenamente a Ti. Senhor, que o Senhor encontre nesse jardim que é as nossas vidas, Teus frutos. Frutos de excelso sabor. Assim Te bendizemos.
Em nome de Jesus. Amém.